Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais uma aula de violino para turma iniciante. A gente acabou de encerrar um ciclo de um mês tendo aulas online e, pelo jeito, a gente ainda vai continuar com as aulas nesse formato até as coisas melhorarem e a pandemia começar a liberar a gente dessa quarentena, tá? Eu gostaria de começar essa aula, que a gente está fechando esse ciclo e começando, né, um outro mês, deixando claro para todo mundo, principalmente os alunos que estão começando agora, que eu gostaria de continuar fazendo o mesmo modelo que eu faço nas nossas aulas presenciais, que é acompanhar o desenvolvimento de cada aluno. Cada aluno se desenvolve numa velocidade, alguns desenvolvem umas habilidades antes do que outros, e eu gosto sempre de deixar os alunos irem caminhando de acordo com as suas habilidades, com o que a gente consegue. E assim a distância acaba ficando um pouco mais difícil de eu conseguir acompanhar todo mundo e saber até que ponto eu posso chegar. Eu tenho medo de talvez vocês ficarem um pouco apreensivos com a quantidade de informação de cada aula e tudo mais, então continuem sim me mandando o feedback de vocês. Falem, eu não consegui entender tal coisa, ou eu tô tendo dificuldade com isso, e a gente vai indo mais devagar, e assim eu vou organizando os nossos próximos vídeos para ir atendendo todo mundo de uma forma mais ou menos geral. Nunca se sintam incomodados de dizer que alguma coisa tá mais difícil para vocês ou que vocês não estão conseguindo fazer exatamente aquilo que eu coloquei na aula, porque no começo o violino ele não é um instrumento muito simples, né? Ele requer muita atenção, de coordenação motora e de raciocínio, tudo ao mesmo tempo. Então não é pouco comum que muitos alunos tenham grandes dificuldades no começo para poder tirar um som bacana, para saber como segurar, para impor direito o arco e tirar um som bonito. É bem comum que os alunos não consigam lidar com todas essas coisas novas ao mesmo tempo e tão rápido. Se vocês se sentirem mais à vontade, me chamem no privado para tirar dúvidas e para pedir dicas também de músicas que vocês gostariam de fazer, e aí a gente pode fazer essa aula ser um pouquinho mais abrangente para todo mundo e torná-la mais agradável para todos os diversos níveis de pessoas que têm as mais diversas habilidades para seguirem de acordo com a velocidade de cada um. Eu acho muito importante respeitar esse tempo de cada aluno. Então até aqui as nossas aulas seguiram o cronograma que eu costumo seguir nas nossas aulas presenciais, que é a gente começar a saber cuidar do instrumento e começar com a postura e entender como ele é. Eu gosto muito que vocês brinquem bastante com o instrumento para ir criando intimidade antes da gente ficar tão rígido, né? Mas desde que a gente mantenha uma boa postura, né? Essa foi a nossa segunda aula sobre postura. A gente aprendeu a ler partitura. A partitura ela não é tão intuitiva, a gente pode levar um bom tempo ainda até a gente ter uma leitura rápida, então não se preocupem, não se apressem. A gente pode usar do raciocínio lógico ou decorar as notas para poder ler a partitura, e isso leva um bom tempo para a gente ter uma leitura rápida. Depois que a gente aprende a ler a partitura, eu já dei uma pincelada de algumas coisas que podem acontecer, né? Os sustenidos e os bemóis, aí que a gente viu na aula de escala cromática. Depois a gente fez a aula do cânone de Pachelbel, só o comecinho da partitura, não fomos ainda para as partes das notas pretinhas. E eu deixei para vocês de lição de casa, tô cobrando para os alunos que ainda não me mandaram. Me mandem o que vocês acharam das notas, se vocês acharam as notas ou se vocês não conseguiram, para eu poder corrigir. Não vou fazer essa parte agora para todos os alunos, a não ser se você já está conseguindo, me manda um vídeo, mostre para mim, mas por enquanto eu quero deixar um pouco de lado, já que a gente já aprendeu tanta coisa, vamos dar uma exercitada em algumas habilidades no instrumento. Então essa aula hoje vai ser sobre exercícios para a mão esquerda e para a mão direita, para a gente
Eu acho que muita gente aí tentando tocar o cânone encontrou algumas dificuldades. Poxa, eu tô tocando uma corda e tá esbarrando na outra, ou o meu dedo eu não tenho agilidade, né? Então a gente já sentiu como foi tocar, agora vamos desenvolver lentamente 2 exercícios para cada uma das mãos, tá? Pra gente poder soltar e liberar um pouquinho essas mãos e ir criando cada vez mais facilidade para conseguir tocar o nosso instrumento. Então, os exercícios para a mão direita, vamos lembrar como que a gente segura na mão direita. Deixa sempre o arco apoiado, segurando na madeira. O dedão só a pontinha, vamos lembrar de que a posição ela é bem redonda, eu não faço assim com o meu dedão. Só a pontinha do meu dedão ali encaixada. E eu tenho que ter essa flexibilidade, ele é bem leve, que eu vou começar a tocar, mas vocês provavelmente vão estar com a mão bem rígida assim, o mindinho pra cá. Tenham consciência só, né? No começo é difícil da gente conseguir relaxar, mas tenham consciência de que vocês têm que alcançar esse nível assim de flexibilidade e de deixar a mão bem leve, tá? Uma das coisas que os alunos falam bastante que não conseguem tocar muito bem é porque uma corda acaba esbarrando na corda do lado enquanto está tocando. Então começa lá a tocar o cânone e aí dá uma esbarrada na corda do lado, né? O violino ele foi feito com o cavalete assim, encurvado, para a gente não tocar 2 cordas ao mesmo tempo. Não necessariamente, a gente pode chegar a tocar cordas duplas, que a gente fala, mas a gente vai começar tocando uma de cada vez. Então esse ângulo aqui vai corresponder à postura que eu vou fazer com o meu cotovelo da mão direita e cada corda vai ter uma angulação correta. Cada violino também tem alguns cavaletes que não estão muito bem ajustados, então cada violino vai ter a sua posição correta que você vai angular. Então esse treino é pra gente conhecer qual a posição do nosso cotovelo com relação à corda que a gente quer tocar. Pode segurar o instrumento aqui, a gente ainda não vai usar a mão esquerda, tá? Pode deixar ele bem seguro aqui, tranquilo. E vai encontrar a corda mais grossa, a corda sol, lá mais longe, e vamos tocar sempre próximo a essa bolinha aqui da marca F, do furo F, tá? Que fica entre o cavalete e o espelho, não se esqueçam disso. Vai fazer um movimento bem comprido, olhando bastante aqui, para o arco não deixar de ficar paralelo ao cavalete e ao espelho. O arco não pode vir aqui para frente e nem para cá. Então, o que eu preciso fazer para o arco nem para frente nem para trás é controlar o meu cotovelo. Lembra da aula de postura? O meu cotovelo não vai sair do eixo, mas o meu pulso vai de um lado para o outro. Então, vai ficar olhando e vai tocar algumas vezes lentamente a corda sol. Quando você achar que já se acostumou com essa postura, é aqui, é exatamente aqui, já sei, fecha os olhos e experimenta tocar com os olhos fechados para ter certeza de que você está sabendo aonde está indo o seu arco na corda. Vai fazer isso para cada uma das cordas, tá? Então na corda Ré, a corda Ré e a Lá são um pouco mais complicadas porque elas ficam no meio, certo? Então é mais fácil de você acabar esbarrando elas do que a Sol e a Mi. Né? A Mi aqui ela só tem um vizinho que é o Lá. Então se você deixar o seu cotovelo bem próximo ao corpo, você consegue tocar a corda Mi com mais facilidade, sem esbarrar nas outras. Agora, a Ré e a Lá a gente tem que prestar mais atenção, então vamos fazer o mesmo exercício. Olhando primeiro. Toca algumas vezes até saber, até o seu cérebro se acostumar que essa é a posição da corda Ré. E fecha os olhos. E se certifique de você estar tocando essa corda realmente sem mudar a posição do seu cotovelo e sem esbarrar nas cordas ao lado. Vai fazer esse exercício para cada uma das cordas do violino.
segundo exercício para a mão direita seria mudar de uma corda para outra. No cânone a gente muda da corda Mi para a corda Lá, depois da Lá para Ré, né? Nas duas linhas que a gente fez lá do cânone. Então eu vou treinar essa mudança. Então pode começar com a corda Mi, toca com o arco para baixo e aumenta um pouquinho a angulação. Vai para a corda Lá. Diminui a angulação, volta para a corda Mi. E vai repetir esse movimento. Mi, Lá. Mi, Lá. E aí agora vai fazer o contrário. Lá e depois Mi. Vai fazer isso com cada conjunto de cordas, então a Lá e a Ré e a Sol, tá? Lentamente, a Ré e a Lá, elas são cordas que são próximas, então a gente pode esbarrar. Começa bem lento, corda Lá, aumenta um pouquinho só a angulação, veja se o seu arco não tá batendo nas outras cordas. E toca a Ré. Volta pra Lá, presta atenção pra ver se a Lá não tá esbarrando na Mi e na Ré. E toca. E depois vai fazer ao contrário, começa com a Ré e vai pra Lá. Pode deixar essa pausa entre as cordas bem nítida, pra não ficar um movimento meio... para não se confundir, tá? Então termina a arcada, faz uma pausa, muda de corda e vai. Vai fazer isso com a corda Ré e a corda Sol também. E agora começando com a corda Sol. Agora vamos fazer os exercícios para a mão esquerda, sem usar o arco. Lembrem-se que eu vou ter 3 apoios. O dedão na marquinha, na região da primeira marquinha, a inserção do indicador encostada na pestana, e o meu primeiro dedo ele tem que ser forte o suficiente para a corda encontrar o espelho, para minha corda ser pressionada corretamente, só que não tem que ser muito forte, porque senão eu vou ficar com muitas dores e eu não vou ter agilidade nessa mão. O princípio muito importante da mão esquerda é que ela fique muito leve. Isso aqui não tem nenhuma tensão. Eu só pressiono o suficiente para a corda encostar no espelho. Não é força que eu vou colocar aqui, tá? E eu sei que no começo a gente fica tenso e aperta muito, principalmente quando a gente ainda não consegue controlar a nossa posição do queixo, né? Porque o violino ele é bem preso no nosso queixo, então eu tenho que estar com ele bem preso aqui para essa minha mão esquerda poder ficar livre, tá? O primeiro exercício para a mão esquerda, então, vai ser eu mexer um dedo de cada vez. Eu começo com a corda Lá, depois vou para Ré, Sol e depois a Mi. Eu vou mexer o meu primeiro dedo, eu vou colocar e tirar ele na corda repetidas vezes. Nesse movimento, vocês vão perceber qual é a força que vocês têm que colocar, que não é muita, para não pressionar demais o seu dedo. O seu dedo tem que ficar maleável, ele não vai doer, não é para doer. Ah, nossa, Pro, ele ficou com uma marquinha da corda, tudo bem, né? Desde que não esteja doendo, a corda vai afundar e vai marcar esse seu dedo sim, não tem problema nenhum. E aí vai colocar um dedo de cada vez, vai para o segundo dedo e continua esse exercício. Sempre lembrando de liberar as tensões, de soltar a mão. Checa para ver se o seu ombro não está acompanhando o movimento tenso, tá? Deixa bem relaxado o seu ombro. E terceiro dedo.
Tá sentindo muita dificuldade de fazer o quarto dedo? Vamos estudar ele, vamos treinar esse quarto dedo. Ele tem que ter bastante exercício porque ele é pequenininho e ele tá longe, então eu tenho que exercitar muito bem ele. Terminei a corda lá, vou pra corda ré. Primeiro dedo. Segundo dedo. E assim por diante, tá? Aí a gente vai pra corda sol e pra corda mi. Lembrando que a gente vai obedecer a angulação desse cotovelo também. Quando eu for pra corda sol, meu cotovelo vai ficar mais projetado aqui pra frente. Quando eu for pra corda mi, meu cotovelo vai entrar um pouquinho mais e vai ficar um pouquinho mais distante, tá? E pra encerrar o segundo exercício da mão esquerda, de novo, a gente começa com a corda lá, vai pra ré, pra sol e depois a mi. Começa com a corda lá, já deixando todos os dedos, cada um na sua respectiva marquinha. E vai mexer um dedo de cada vez com os outros dedos, sem tirar. Tá? Mexeu ele, tira e coloca várias vezes e vai para o segundo dedo. Vamos para o terceiro dedo, que é mais difícil. Lembrem-se que a gente tem um ligamento aqui unindo o segundo e o terceiro dedo. Então, eu tenho que treinar bem esse terceiro dedo e o quarto dedo. Terminou a corda lá, vai para ré, depois vai para sol e por último a mi. Lembrando sempre de manter a mão esquerda bem leve e bem relaxada para fazer esses exercícios da mão esquerda. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula da semana. Espero que vocês estejam aproveitando. Os alunos que ainda não têm instrumento, favoritem essa aula aqui para olhar ela depois, tá? Quando vocês estiverem com o instrumento, não se esquecerem de fazerem esses exercícios, que eles são muito importantes, até mesmo depois de um bom tempo que a gente toca. É bom a gente retomar esses exercícios para a gente ir melhorando cada vez mais a capacidade da gente tirar um som bem bonito no instrumento. Até a semana que vem. Obrigada a todos.